Olá! Vamos iniciar a nossa primeira aula referente ao conteúdo função quadrática do primeiro ano do ensino médio. Definição: chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de reais em reais dada por uma lei da forma f de x igual a ax² mais bx mais c, onde a e b são os coeficientes e c é o termo independente. E a, b e c são números reais. E uma coisa muito importante, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, nós teremos uma função do primeiro grau, que não é o que a gente pretende aprender nesse conteúdo. Então, sempre o a tem que ser diferente de zero. Vamos para alguns exemplos. Exemplo 1. f de x igual a 3x² menos 4x mais 1. Então, a gente tem que identificar só exemplos bem simplesinhos, apenas para a gente identificar quais são os valores dos coeficientes. Então, vamos lá. Na primeira, lembrando da equação, né? É f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, quem seria o nosso valor do a? Seria o 3. O valor do b tem que ser menos 4, tudo bem? Porque o valor é bx mais bx. Então, se ali está menos 4x, o valor do b é negativo. Então, é menos 4 e o nosso c equivale a 1, tá? 2. f de x igual a x² menos 1. O nosso a é 1, quando a gente não tem nada, não significa que é zero. A gente tem ali um valor que seria o 1, tá? Que ele fica de uma maneira, assim, invisível, ao modo de dizer. O nosso b, a gente não tem nenhum coeficiente em função de x. Então, o nosso b vai ser 0 e o nosso c é menos 1, tá? O valor do nosso coeficiente c é menos 1. Exemplo 3. f de x igual a 2x² mais 3x mais 5. Quem seria o nosso a? O nosso a é o 2, o nosso b é o 3 e o nosso c é o 5. Exemplo 4. f de x igual a menos x² mais 8x. Lembrando que se não tem nada ali é o 1, mas ele tem um sinal negativo, então o nosso valor do a vai ser menos 1, tá? Nosso valor do b vai ser 8, positivo, e o nosso valor c vai ser 0, porque a gente não tem nenhum coeficiente somando ali no final. 5. f de x igual a menos 4x ao quadrado. Quem seria o nosso a? Menos 4, o b, 0, e o c, 0 também. Todas essas funções, elas são quadráticas, tá bom? Não precisa, não é necessário ter todos os termos, como a gente consegue ver no exemplo 2, no exemplo 4 e no exemplo 5. Não precisa ter todos os termos. O termo que é importantíssimo, que se não ter, não é uma função quadrática, é o x², tá bom? Seja ele positivo, negativo, meio, x² sobre 2, que seria no caso, daí o nosso a seria meio, tudo bem? Mas é simplesmente assim, tá? Exemplos só simples para a gente conseguir identificar quais são os nossos coeficientes. Lembrete. Para resolver uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, utilizamos a fórmula x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, ou, né, essa fórmula conhecida por Bhaskara, tá bom? Então, sempre quando a gente tem uma equação do segundo grau, a gente pode resolver, assim, não é uma maneira, tá? Não é só essa, a gente pode resolver de outra maneira. Por exemplo, se a gente não tiver o termo c, o coeficiente c, a gente pode colocar o x em evidência, mas isso a gente vai conseguir ver mais à frente,
tá bom? Mas é isso, não se esqueça, temos que usar Bhaskara. Eu esqueci de falar no início da aula, mas vamos lembrar de ter uma caneta, um papel, para a gente sempre ir anotando. Eu vou tentar fazer os slides com um tempo bem longo para vocês conseguirem copiar alguma coisa se for importante, que vocês acham necessário. Então, essa fórmula, para quem não sabe ela já não lembra de cabeça, anota, que a gente vai utilizar nessa aula, tá bom? Exemplos. Dada a função g de x igual a 7 menos 2x mais 3x ao quadrado sobre 2, calcule. Letra A, g de 5. O que seria isso? G de 5 é apenas a gente substituir, porque onde tem x, a nossa função é g de x. Então, onde tem x, a gente vai substituir por 5. Essa é simples também. Substituindo, né, a gente vai ter g de x igual a 7 menos 2 vezes 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Sempre quando for fazer esses exemplos, esses exercícios assim, tomem cuidado na hora de substituição, para vocês não errar ali o quadrado, porque o x é o quadrado, tá bom? Então, é o valor que vocês vão substituir que vai ser elevado ao quadrado, não é tudo, tá? Então, g de 5 é igual a 7 menos 10, que eu apenas multiplicou ali 2 vezes 5, mais 75 sobre 2. Como que faz isso? 5 ao quadrado, 25, certo? Vezes 3 vai dar 75 sobre 2, tá? Então, a g de 5 vai ser menos 3. Ali eu subtraí 7 menos 10, mais 75 sobre 2. A g de 5 vai ser igual a menos 6 mais 75 sobre 2, colocando na mesma base, tá? E resolvendo, né, vai ter g de 5 igual a 69 sobre 2, tá bom? Exemplo B. G de x igual a 7. Não é a mesma coisa. Você não pode só ir substituindo, porque não vai ser a mesma coisa, tá bom? O que significaria isso? A gente quer saber quais os valores que a nossa g de x vai dar 7, tá? Como que a gente faria isso? Onde tá? Ali nós temos g de x igual a 7, nós vamos... outra maneira de substituição, né? Porque a g de x é igual a 7, então onde tem a g de x a gente troca por 7. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, vamos lá. G de x igual a 7 menos 2x mais 3x ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 7 igual a 7 menos 2x mais 3x ao quadrado sobre 2. Subtraindo 7 dos dois lados, ali do lado esquerdo vai zerar, né? Vai ficar 0 igual a menos 2x. E do lado de cá, direito, também vai zerar. Mais 3x ao quadrado sobre 2. Aqui é uma outra maneira. Nós temos uma equação de segundo grau. Se você quiser, tem duas maneiras de resolver. Você pode aplicar Bhaskara e você vai encontrar os dois valores. Ou, nesse caso, dá para a gente colocar o fator x em evidência. Então, vai ficar 0 igual a x vezes, igual abre parênteses ali, do menos 2 mais 3x sobre 2. Como que a gente resolveria isso? É uma igualdade tendo uma multiplicação. Vamos supor que a gente tenha x vezes y igual a 0. Quais seriam os valores para x e y? X 0 ou x ou y 0. Entenderam? Então, é a mesma coisa. Ali nós temos x vezes aquela função. Aquela partezinha, menos 2 mais 3x sobre 2. Então, o primeiro, para ser 0, x é igual a 0. Tá? Qualquer número que você multiplicar ali, vai dar 0. O segundo, você vai pegar essa partezinha entre parênteses e vai igualar a 0, tá? E vai resolver. E esse resultado vai dar 4/3, tá bom? Se você substituir 4/3 ali, vai zerar também. Aí vai ficar 0 igual a x vezes 0, que vai ser 0. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, vamos para o próximo. Sabemos que, exemplo 2, sabemos que f de 0 igual a 2, f de 2 igual a 12, f de menos 1 igual a 6. Determine a lei dessa função. Sabemos que f de x é igual a x² mais bx mais c com a diferente de 0. Assim, esse é um exemplo diferente, mas para a gente conseguir já
resolver alguns exercícios diferentes. A gente tem f de 0 igual a 2, f de 2 igual a 12. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter uma função e aonde você vai substituir? Igual ao primeiro exemplo, f de 0 igual a 2. Seria como se aonde você tivesse o 0, você troca por o x, desculpa, onde tem x, você troca por 0. E depois, onde vai estar f de 0, que vai ser ali na primeira parte, você vai trocar por 0, tá? Então, vai ficar 2 igual a A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. Entenderam? Mas assim, vamos resolver ela todinha, tá? Só tô dando uma introdução para a gente conseguir desenvolver melhor o exercício. Foi o que eu falei. Se f de 0 igual a 2, então 2 igual a A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. O que isso vai nos levar? Que C é 2. Então, a gente já sabe o valor de um dos coeficientes. O que a gente tem que fazer, né? A gente vai tentar desenvolver, vai ver o que a gente consegue fazer para a gente descobrir quais são os valores dos nossos termos. Porque daí a gente vai ter a nossa lei da função, tá bom? Se f de 2 igual a 12, então a gente troca lá, tá? Então, nós vamos ter 12 igual a A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais C. Isso vai nos dar 4A mais 2B mais C igual a 12, tá? Só aplicando ali o quadrado, não fiz mais nada. Se f de menos 1 igual a 6, então o que a gente vai ter? 6 vezes A, ou 6 igual a A vezes menos 1 ao quadrado mais B vezes menos 1 mais C. Menos 1 ao quadrado vai ser 1 positivo e ali B vezes menos 1 vai ser negativo. Então, a gente vai ter 6 igual a A menos B mais C. Então, agora, a gente vai comparar as duas equaçõezinhas que a gente tem. No caso, as três, né? Mas vai resultar só em duas. Por quê? Porque a primeira a gente já é o valor de C. Nós temos o sistema ali. C igual a 2, 4A mais 2B mais C igual a 12, A menos B mais C igual a 6. Beleza? Então, agora, substituindo o C igual a 2, a gente tem 4A mais 2B mais 2 igual a 12, A menos B mais 2 igual a 6, tá? Aí, subtraindo, né, 2 dos dois lados, a gente vai ficar com 4A mais 2B igual a 10 e A menos B igual a 4, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Porque a gente tem esse sistema, né, então... Desculpa. Então, a gente tem que desenvolver ele. Como que é uma sugestão para essa resolução? A gente vai multiplicar a segunda linha por 2 e vai somar as duas linhas, tá? Então, a primeira linha a gente não vai fazer nada, só copia. Então, 4A mais 2B igual a 10. O que a gente vai fazer? Multiplicar por 2 a segunda linha. Vai ficar 2A menos 2B igual a 8. Quando a gente soma, vai ficar o quê? 6A mais 2B menos 2B vai zerar. Por isso que eu multipliquei por 2. Igual a 10 mais 8, 18. Resolvendo ali, nós temos o valor de A igual a 3. Então, assim, a gente já tem o nosso A, a gente já tem o nosso C. Falta o quê para a gente ter a lei da função? Vai faltar apenas o nosso coeficiente B, né? Então, vamos desenvolver também para descobrir ele. Como que a gente vai desenvolver? Apenas substituindo, né? Assim, substituindo o valor de A, que a gente encontrou nessa função, nessa primeira equaçãozinha que a gente tem, 4A mais 2B igual a 10. Gente, vocês podem substituir em outras, tá bom? Essa foi uma sugestão minha. Iremos obter os valores de A igual a 3, B igual a menos 1 e C igual a 2. Por fim, f de x vai ser 3x ao quadrado menos x mais 2. Essa é a nossa lei da função. Se você aplicar f de 0 vai dar 2, f de 2 vai dar 12 e a f de menos 1 vai dar 6, tá bom?
Vou deixar mais um tempinho, né? E caso vocês queiram olhar novamente esse exemplo, é só depois acessar novamente o vídeo. Vamos para o próximo conteúdo. Gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Esta parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Na prática, observamos o sinal do coeficiente a, tá, da função quadrática para determinar o sentido da concavidade. Seria assim, esses dois exemplos ali é dessa ponte e o outro é da logo da McDonald's. Assim, gente, não estou dizendo que já é uma parábola, mas é um exemplo para a gente ter uma visualização referente ao nosso dia a dia, tá? Às vezes você pode observar outras coisas que tenha a desenvoltura igual uma parábola, tá bom? Mas é desse jeito. Então, se o nosso A, lembrando, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Se A for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, seria essa ponte. E se A for menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, seria essa logo do McDonald's, tá bom? Agora vamos ver a interseção no eixo y. O ponto em que a parábola intercepta o eixo y é um elemento importante para o seu estudo. As coordenadas do ponto em que a parábola correspondente intercepta o eixo y são 0 e y, tá? Primeiro exemplo ali. A gente tem essa parábola com concavidade voltada para cima, tá? Então, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 3. E a coordenada menos 3 desse ponto é o coeficiente c da função quadrática, tá bom? A parábola, exemplo 2 ali, uma parábola com concavidade voltada para baixo. A parábola intercepta o eixo y no ponto 0 e 2. E a coordenada 2 desse ponto é o coeficiente c da função quadrática. Os zeros da nossa função. Sabemos que o zero da função f são números reais x, tais que f de x igual a zero, tá bom? Ou seja, são as raízes da equação do segundo grau, ax quadrado mais bx igual a zero, em que encontramos esses valores através da fórmula já vista de Bhaskara, tá bom? Então, o que quer dizer? Lembra lá naquele exemplo que a gente fez para encontrar o valor de x, onde era 0, lá que a gente conseguiu 0 igual a 7, era 7 igual a 7, mais a função não vou lembrar toda, mas é assim, a gente quer saber quais os valores de x aonde a nossa função dá 0, e isso a gente aplica a Bhaskara e a gente encontra as raízes da nossa função. E estes valores representados no gráfico da função são as abscissas dos pontos em que a parábola intercepta o eixo y. Então, aonde for interceptar o eixo y, vai ser o resultado que der na formulinha de Bhaskara, tá bom? E aqui a gente tem uma tabelinha. Se o nosso, em relação a delta, a parábola e a concavidade, tá? Vamos ler esse gráfico. Se o delta for maior que zero, a parábola corta o eixo horizontal em 2 pontos. Se o nosso delta for maior que zero. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter 2 raízes, tá? E a concavidade da nossa função pode ser para baixo, se o a for maior que zero. E a concavidade voltada para... Desculpa, a concavidade é voltada para cima, se o a é maior que zero. E a concavidade vai ser voltada para baixo se o a for menor que zero. Se o nosso delta for zero, a nossa parábola vai ter apenas uma interseção no eixo x, tá? Então,
E se o nosso A for maior que zero, é concavidade voltada para cima, e o A menor que zero, é concavidade voltada para baixo. Essas coisas a concavidade não muda, tá? O delta menor em relação ao delta. O delta menor que zero, o eixo, ou o gráfico, não vai interceptar o eixo Y. O eixo X, desculpe. Nosso delta é menor que zero, então o gráfico não vai interceptar o eixo X, tá? Exemplo. Vamos verificar se a função f igual a x² menos 4x mais 3 tem zeros reais e se a parábola correspondente intercepta o eixo x. Olhando assim, você já pode tirar algumas informações referente ao que a gente já aprendeu. Qual que seria o nosso valor do A? 1. A é maior que zero? Sim, então a concavidade vai ser voltada para cima, tá? Já conseguimos ter essa relação. Então, vamos lá. Mas a gente quer saber quais são os zeros reais. Então, quais são as raízes? Como que a gente resolve? Aplicando Bhaskara, tá? Se você achar melhor, você já coloca aí qual que é o valor de A. A igual a 1. Qual que é o valor de B? B igual a menos 4 e C igual a 3, tá? E aí você substitui lá na formulinha de Bhaskara. Vai ficar menos, que é menos b ao quadrado, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos vezes b, quem que é b? Menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Quem que é delta? Vai ser b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, 1 vezes c, 3. Sobre 2 vezes a. Qual que é o nosso valor de a? 1, tá? Resolvendo ali, vai ficar 4 mais ou menos 16 menos 12. Vai ficar 4 igual a mais ou menos a raiz de 4 sobre 2. Raiz de 4 vai ser 2, tá? Como que a gente desenvolve aqui? A gente vai conseguir, primeira coisa, observando ali, volta ali, a raiz do delta. O nosso delta vai ser positivo, certo? Maior que zero. Então, quando o nosso delta é maior que zero, segundo aquela tabelinha, a gente vai ter duas raízes reais, tá bom? Então, como que a gente desenvolve? Vai ficar, primeiro você resolve para o valor positivo e depois para o valor negativo. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, as raízes dessa função é 3 e 1. O que isso significa? Se você substituir x igual a 3, vai ficar a função igual a 0. E se você substituir x igual a 1, vai ficar a função igual a 0 também, tá? E como seria o nosso gráfico? Concavidade voltada para cima, interceptando nos dois, lá nos eixozinhos, que vai ser as raízes 1 e 3. E, consequentemente, ele vai passar em 3. Lembrando que onde ele vai passar no y é o valor do nosso coeficiente c, que vai ser 0 de x e 3 de y, tá? Atividade 1. Dada a função f de x igual a 6x ao quadrado menos 3x mais 1, calcule, quando possível, f de 8, f de 3, f de x igual a 5, f de x igual a 1 e f de x igual a 9. Essa é uma atividade que ela é referente lá naquele primeiro exemplo que a gente viu, tá bom? A primeira coisa ali, vou dar uma ajudinha. Primeira coisa, f de 8 e f de 3 é apenas substituir onde tem x, você vai substituir o valor 8 primeiro, né, para resolver a A, e 3 para resolver a B. A segunda, você vai igualar a função igual a 5, e depois igual a 1, e depois igual a 9, tá? Vai ficar 5 igual a 6, x ao quadrado menos 3x mais 1, 1 igual a 6x ao quadrado menos 3x mais 1, e 9 igual a 6x quadrado menos 3x mais 1, tá bom? E assim vocês conseguem resolver ela. Atividade 2. Uma piscina retangular foi planejada conforme a figura ao lado.
tá? Temos ali a figura. A área do piso A, em volta da piscina depende da medida X escolhida. Então, faça o que se pede. Vamos lá. Uma piscina retangular foi planejada conforme a figura ao lado. A área A do piso em volta da piscina depende da medida de X. Exercício A. Temos 2A, gente. Aqui tem 2 erros de digitação. Ali é retangular e depois é exercício B, tá? A. Qual é a lei de formação que expressa a área desse piso em função de X? E B. Calcule a área em metro quadrado para X igual a 3. São essas 2 atividades. Vou dar uma sugestão para vocês, uma ajuda, na verdade. Para a gente encontrar essa lei, você vai ter que lembrar um pouco do conteúdo de área, tá? Como que seria essa medida? Ali do quadrado, tá bom? Mas desenvolvendo, vocês vão ver que não é tão difícil. Bom, agora vamos para a atividade 3. Atribua valores para x, construa a parábola de cada função e analise qual foi a mudança ocorrida em cada função. Então, aqui nós temos 4 gráficos, 4 funções, e você vai atribuir valores de x, 0, 1, menos 1, e vai vendo, né, conforme vai criando esses gráficos. Se vocês quiserem, vocês podem criar todos no mesmo plano, tá? Faz ali os eixos x, y e x, e pode criar todos os gráficos ali. E aí você compara, né? Dá uma analisada, qual foi a mudança. O primeiro exercício, x quadrado menos 6x mais 5. O segundo, menos x quadrado mais 6x mais 5. Então, ali a gente trocou o sinal, né, dos nossos coeficientes. Aí você vai ver o que acontece com esse gráfico. E o terceiro exemplo, né, exercício. X ao quadrado mais 2x mais 4, em comparação com o outro. Menos x quadrado menos 2x menos 4. Mesma coisa, eu troquei o sinal dos nossos coeficientes para você dar uma analisada no que acontece em cada gráfico, tá bom? Atividade 4. Determine o ponto em que o gráfico de cada função intercepta o eixo do y e o eixo do x. Então, como que a gente consegue saber os pontos de interseção, tá? Para a gente saber os pontos de interseção do eixo y, é mais fácil, é o valor do nosso coeficiente c, tá? Então, cada um você vai olhar qual que é o valor do coeficiente c. Às vezes, eu sempre recomendo que vocês, antes de resolver esses exercícios, tanto para construir uma parábola, para ver as interseções, tudo mais, vocês separam qual que é o nosso valor do A, do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C. Isso auxilia bastante a gente, tá? Então, é isso, gente. A nossa aula no próximo vídeo. Vamos dar continuidade.